Agora, se o Neymar jogar, é Neymar e mais 10, viu, Thiago? Se o Neymar não jogar, a dúvida é saber quem fará ali o meia, né? Quem será o meia do Santos Futebol Clube. Daqui a pouquinho nós vamos analisar o elenco do Santos Futebol Clube, do goleiro ao ponta esquerda. Daqui a pouquinho vamos analisar o elenco do Santos Futebol Clube, do goleiro ao ponta esquerda. Agora, Thiago, o Soteldo, o Tomás Rincon e o Miguelito estão servindo as suas seleções, né? O Miguelito a seleção boliviana, o Soteldo e o Tomás Rincon servindo a seleção venezuelana. A pergunta que não quer calar. O Soteldo voltando, será o titular desse time do Santos Futebol Clube? Eu vejo muitos torcedores ali querendo que o Guilherme perca a posição de titular. Eu tenho a impressão, e aí não há informação, a impressão, que o Guilherme não perde essa posição por tudo aquilo que fez no Campeonato Paulista e também por ser um jogador mais colaborativo, taticamente, comparado ao Soteldo. Qual que é a tua impressão sobre esse ataque do Santos Futebol Clube? Porque, olha, Roleiser teve tempo agora para se preparar. É a contratação mais cara da história do Santos, 70 milhões de reais. 11 milhões e meio de euros é o valor que o Santos pagou por Benjamin Roleiser. Não acredito que ele comece no banco contra o Vasco da Gama. Vai sobrar para alguém. E a pergunta que não quer calar: se o Neymar for titular, no seu entendimento, sobrará para Soteldo ou sobrará para Guilherme? Thiago Jordão. Olha, Marcão, eu acredito que vai acabar sobrando para o Soteldo. Eu acho que o Guilherme tem muito crédito ainda com a comissão técnica do Pedro Caixinha, mesmo ele tendo feito jogos abaixo, né, principalmente na fase decisiva ali do Campeonato Paulista, mas ainda assim ele conseguiu colaborar com gols. Claro que ele não fez gol contra o Corinthians, não fez uma boa partida também contra o Bragantino, mas mesmo assim o Guilherme é aquele jogador que está com a luz, né? Mesmo não desempenhando bem, ele acaba sobrando uma bola ali para ele acaba conseguindo marcar um gol. Diferente do Soteldo, eu acho que o Soteldo peca muito no quesito ser decisivo. Eu acho que o Soteldo ele marca poucos gols, ele contribui com uma ou duas assistências ali, que é o caso dessa temporada, e eu acho que vai acabar sobrando para ele. O Roleiser, sendo a contratação mais cara do Santos, naturalmente, no meu ponto de vista, ele vai acabar tomando a posição do Soteldo. A menos que, por exemplo, o Guilherme venha numa fase, diminua muito de rendimento e o Soteldo cresça mais. Porém, eu ainda acredito que o empenho do Guilherme, tanto defensivo e tanto a sorte que ele está tendo agora no ataque, é mais impactante para o elenco do que você ter o Soteldo na criação de jogadas. Esse é o meu ponto de vista, Marcão. Tá aí o Thiago Jordão, e você coloca um ponto importante, né? O Guilherme é mais protagonista que o Soteldo, né? O Guilherme é um jogador mais eficiente, tanto na marcação, que hoje é muito importante, como também no setor ofensivo. Marca mais gols do que o Soteldo. Então, por isso que eu não acredito que o Guilherme deixe o time titular. E quanto ao Roleiser, se você se lembrar, Thiago Jordão e amigos curtindo aqui o Varanda Futebol Debate, o Caixinha foi muito importante para convencer o Roleiser a jogar no Santos, né? Então, o Santos traz um jogador que é a maior transação da história do clube, em reais, que é o Roleiser, e com participação direta do Pedro Caixinha. Então, me dá a impressão que, se bem fisicamente, o Roleiser será titular. Então, resta saber quem é que sai. E eu tô apostando que sai o Soteldo. Agora, um outro ponto importante que pode até ajudar o Pedro Caixinha nessa definição é que o Soteldo não tá treinando essa semana, né? O Soteldo tá na Venezuela. Então, isso pode ser até um argumento do Caixinha para justificar a opção de colocar o Soteldo no banco. Olha, Soteldo, nesse período que você esteve na Venezuela, eu testei essa formação, vou começar com ela e no decorrer da temporada, aí, claro, você pode retomar a titularidade. Mas eu tô apostando justamente por aí. Se o Neymar não jogar, teremos o Soteldo no banco, Roleiser pela direita, Guilherme pela esquerda e também o Tiquinho Soares como centroavante, o Neymar, claro, vindo de trás. O Roleiser, pelo que você acompanha do jogador, e é claro que é um jogador que tem nas mídias sociais, nas redes sociais, uma repercussão muito grande. É impressionante como o Roleiser, a galera gosta do Roleiser nas redes sociais. Você vê o Roleiser também com potencial para ser meia, ou você vê o Roleiser como um atacante que joga pela direita? Thiago Jordão. Olha, Marcão, eu vejo o Roleiser como um atacante que joga pela direita. Na sua coletiva de apresentação, ele mesmo falou que prefere atuar por esse setor.
e no meio-campo não sendo de sua preferência. Além disso, eu vejo que o Roleiser tem um grande diferencial que o Soteldo, eu pelo menos nunca vi isso, que é do chute de fora da área. Eu não vejo nenhum outro jogador do elenco, além do Roleiser e também do Neymar, que tem essa opção do chute de fora da área. Eu acho que é muito importante você ter jogadores que apresentem mais de uma opção de jogadas. A gente vê o Soteldo, por exemplo, fazendo sempre aquela mesma jogada de ir para a linha de fundo, cortar um, cortar dois e jogar na área. Eu acho que o atleta Roleiser, e a gente viu isso também na passagem dele pelo Estudiantes, principalmente nos jogos contra o Corinthians, que é onde ele ficou mais conhecido aqui no Brasil, esse poder de decisão dele a mais do que o do Soteldo, né? Ele, como eu falei anteriormente, ele busca mais a finalização de fora da área, um contra um, já cortando e finalizando, coisa que eu acho que o Soteldo não tem demonstrado, né? O Soteldo ele precisa ter mais esse desejo, essa ânsia por marcar gols, coisa que eu vejo que o Roleiser tem muito mais que o venezuelano, Marcão. Você falou aí sobre o poder de finalização, né? O poder de decisão. O Roleiser jogou poucos minutos contra o Corinthians e ele deu 2 pancadas pro gol ali, meu amigo, que se não bate no zagueiro era gol, hein? O Roleiser deu 2 pancadas pro gol do Hugo Souza, que se não bate no zagueiro, meu amigo, era caixa. Você falou bem, talvez desse elenco do Santos, o Santos toca, não bate pro gol, né? Não bate pro gol. O tal do Roleiser, ele é chuta-chuta, hein? O tal do Roleiser é chuta-chuta, ele bate pro gol, o tal do Roleiser. E meu caro Thiago Jordão, estão te chamando de João Basso com esse bigodinho aí. Alguma relação familiar com o nosso João Basso bigodinho, Thiago Jordão? Esse bigodinho lembra muito o nosso João Basso, o rei da Santos TV. O que ele brilha na Santos TV é uma barbaridade. Mas em campo é um gatinho. Fora de campo, ligou a câmera, é um verdadeiro leão, viu, Thiago Jordão? Marcão, mas, galera, todo respeito aí, até o próprio jogador João Basso, o bigodinho não tem nenhuma relação com ele, não tenho nada contra o João Basso, ele é um atleta, né, que muita gente fala é boa pinta. Se for nesse quesito assim, eu prefiro ficar com o lado de que ele é no lado mais bonitão assim, mas não como um desempenho profissional. Com todo vai com calma, vai com calma também. Mamãe! Vai com calma também, vai com calma com esse lado bonitão do João Basso e seu. Vai com calma. Vai com calma também com esse lado bonitão. Ô Thiago Jordão, vamos falar sobre futebol? E a pergunta que não quer calar. Pituca pode estar de saída do Santos Futebol Clube, é isso mesmo? O nosso Pituca, Diego Pituca, que chegou ao Santos Futebol Clube ali no ano do rebaixamento. Para quem não se lembra, o Pituca foi contratado ainda em 2023, né? Ainda em 2023. Fez um pré-contrato com o Santos Futebol Clube quando jogava lá no Kashima, no Japão. Chegou ali no final do ano ao Santos Futebol Clube. Aceitou reduzir o seu salário naquele ano de 2024. Só que agora parece que o Pituca não serve mais. O Pituca está de saída, Thiago Jordão? Marcão, essa que é a grande questão da semana pro Diego Pituca, né? Ele tá com futuro indefinido no clube. O atleta que começou a temporada como titular, bem lembremos, ele acabou perdendo espaço, muito por conta de maus desempenhos, né? E por conta disso, o Santos passou a ser procurado por clubes do Japão e também do Brasil a respeito do atleta, né? Inicialmente, as primeiras tratativas relacionadas ao Diego Pituca são para um empréstimo com opção de compra. E diante disso, é possível que o futuro do Pituca seja resolvido ainda nessa semana, na verdade, principalmente até quarta-feira, que é quando a janela do mercado japonês se encerra, né? Que é onde ele tem um grande mercado e uma grande procura de clubes daquela região. A verdade é a seguinte, cara, eu torço muito para que o Pituca não saia do Santos Futebol Clube. Eu quero ouvir, claro, a opinião do Thiago Brandão. Eu acho que um time que quer brigar para ser campeão, e se o Santos tem um projeto para ser campeão, seja em 2025 ou 2026, né, o Santos precisa ter um elenco forte e competitivo. E até utilizando as palavras do Alexandre Santástico, se o Santos tiver que liberar jogador, não é o Diego Pituca que tem que ser liberado. É o Tomás Rincon que tem que ser liberado, que até agora não jogou nada com a camisa do Santos. É o senhor Julio Furti, que ganha R$1.300.000 por mês. E esse jogador que tem que ser liberado não é o Diego Pituca. O Santos precisa pensar em esvaziar a sua folha de pagamento ou reduzir a sua folha de pagamento através de outros caminhos e não através do Diego Pituca.
Então, não quero que o Diego Pituca saia, entendo que não é bom para o Santos Futebol Clube. Agora, se sair, que ele siga a vida dele e boa sorte para ele. É um jogador, viu, Thiago, que eu acho que a torcida do Santos tem que ter um carinho muito grande pelo Diego Pituca. Porque o Pituca teve propostas de outros clubes, até mesmo do futebol japonês, teve proposta também do Internacional de Porto Alegre e optou por jogar no Santos Futebol Clube. Nunca escondeu o carinho que ele tinha ou que ele tem pelo Santos. Diferente de alguns que juram amor ao Santos Futebol Clube e quando pinta um dinheirinho a mais, vai para outro clube. Não é isso, Gabriel Barbosa? Entre tantos e tantos jogadores que nós vimos aí em algum momento, né? Falar que era santista apaixonado, que não via a hora de jogar no Santos e quando surgiu algo melhor, foi para esse destino e deixou o Santos a ver navios. Então, eu acho que o torcedor tem que valorizar o Diego Pituca. Gosto muito do Pituca e digo mais, Thiago. Se o Santos quer ter um projeto vencedor, ele precisa segurar jogadores de qualidade. E o Pituca não está bem hoje, mas é um jogador que pode acrescentar muito ao Santos até o final do ano, ou até mais, por que não, viu, Thiago? É isso mesmo, Marcão, eu concordo com você. Mesmo com a má fase do Pituca, eu acho que a gente tem que ter sim um trato especial com o jogador, mesmo ele não estando bem em campo. O Diego Pituca, como mesmo você disse, ele sempre demonstrou seu carinho pelo Santos, a gente nunca viu ele com má vontade, né? E também eu acho que ele não é um jogador que a gente tem que desistir dele, mesmo com a má fase. Má fase acontece com todo mundo, desde o Messi até o João Basso. A má fase ocorre com João Basso com mais frequência, né? Ou muito mais. Mas eu acho que a gente não deve desistir dele. Ele não é um jogador que a gente bate o olho e fala assim, realmente ele não serve pro Santos. Como, por exemplo, eu considero o Léo Godoy. O Léo Godoy eu não vejo por que a gente insistir nesse jogador. Já o Diego Pituca eu vejo que ele tem sim uma margem e a gente deve pelo menos ali manter ele no elenco. Ele é um jogador de muita qualidade, eu vejo que ele joga hoje na função errada, eu não gosto da posição que o senhor Fábio Carille acabou colocando ele na última temporada, né, que era como um meia mais avançado, ele nunca teve destaque fazendo isso. Eu acho que deixar ele com uma função ali um pouco mais defensiva, com menos obrigações no ataque, visto que ele também tem a deficiência de não usar tanto a perna direita, eu acho que ele pode sim voltar a render aquilo que a gente conheceu dele em 2019 com o Jorge Sampaoli, em 2020 na excepcional campanha da Copa Libertadores, Marcão. Perfeito. Agora você falou um ponto importante aí, eu também entendo que o Pituca tem que jogar um pouco mais recuado, né? O Pituca, ele pode jogar até como primeiro volante, por que não? E Sampaoli jogou. Com o Sampaoli ele jogou até como lateral, improvisado. Então é um jogador que tem taticamente uma versatilidade muito grande. Por isso que não podemos abrir mão do Diego Pituca. Marcão, mas o Pituca ganha quase R$1 milhão por mês. É verdade. Mas volto a dizer, esse é o preço para você brigar no topo. Se você quer brigar no topo, quer fazer um projeto competitivo, você precisa ter jogadores que às vezes vão ganhar altos salários no banco, como é o caso do Diego Pituca, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, são 38 rodadas, existem contusões, existem suspensões, eu costumo dizer uma coisa, jogador ruim joga jogo bom. Quando o jogo é bom, o jogador ruim tá lá, e ele joga. O João Basso estava no rebaixamento, o João Basso está em vários momentos. Então você precisa ter jogadores de qualidade no banco, porque na hora que pintar um jogo importante e você tiver o seu titular lesionado, você não sofre tanto com essa reposição. Então, espero que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, segure o Diego Pituca. Não ceda. E o Diego Pituca também precisa ficar no Santos. É uma semana decisiva. A janela do Japão fecha agora no meio da semana. A janela aqui no Brasil fecha dia 11 de abril. Lembrando que os clubes do futebol brasileiro podem contratar jogadores que jogaram os regionais até o dia 11 de abril. E a janela do Japão é uma das poucas janelas internacionais que ainda estão abertas. Então ele pode acabar indo para o futebol japonês ainda o Diego Pituca.